Está em João capítulo 20, versículo 12 e 17, que diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabi, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós damos graça a Ti pela Tua palavra que temos lido. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, grandemente, Senhor, nesta noite. Nos ajuda. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar um pouco aqui sobre o Deus de Jesus Cristo, né? O Deus de Jesus Cristo. Vai, dize aos meus irmãos, né, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, nós observamos aqui que Jesus não é Deus mesmo, né? Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas ao longo de muitas eras, nós temos aprendido com a mensagem do profeta desta última era que a igreja ela entrou em um declínio muito grande, né, irmãos? Onde essa igreja, que se diz ser igreja hoje, ela abandonou a palavra e elas se voltaram para os credos, para as tradições de homens dentro de suas organizações. Mas nós, irmão, nós temos compromisso, né? Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que pregar a verdade para as pessoas, porque a única maneira das pessoas serem libertas é através da verdade. E Jesus disse isto, ele disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui nós vemos que Jesus ele está mandando um recado para os seus discípulos. Ele está dizendo aos seus discípulos, que ele havia ressuscitado dos mortos, porque Deus não pode morrer. Deus não morre. Tá bom, irmãos? Deus não morre. Deus, ele é eterno. E o que é eterno? Eterno é aquele que não teve princípio e não tem fim. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Deus não pode morrer, porque ele é eterno. A morte não pode atingir Deus. Quem morreu foi o Filho de Deus, porque olha só, esse Filho que foi gerado antes
da fundação do mundo, antes de haver uma estrela, antes de haver qualquer coisa, esse filho foi gerado. Esse filho foi a parte que saiu de Deus e que se desenvolveu. E para que viesse se tornar em algo, para que nós, para que as pessoas, para que a humanidade pudesse entender o que era aquilo. Tá bom, irmãos? O que era? Então, Logos que sai de Deus, que é o Filho de Deus, que é aquela parte de Deus que surge, porque Deus, como eu falei para os irmãos, Deus, ele é espírito. Ele não está em forma corporal, ele não pode ser visto, ele não pode ser visto. Mas esse Deus, para ser visto, ele gera o seu filho, que é uma imagem sua, que é um reflexo desse Deus. E ali estão impressas, nesse ser, Jesus, que é o Filho de Deus, todas as características de Deus estão impressas ali. Tá, irmãos? Todas. Tanto quantitativas quanto qualitativas. Todas estavam impressas em Jesus. Então, olha só. Então Jesus vai e diz a Maria: olha, dize aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, que é o Pai deles. Eu subo para o meu Deus, e que esse Deus é o Deus deles também. E aqui nós podemos perceber que ele justamente, Jesus, ele está citando o chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há um único Deus. Há um só Deus. E esse Deus tem um filho. E esse filho se chama Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus, que é o reflexo de Deus. Tá? Então vamos seguir adiante. Em Deuteronômio, né, no capítulo 13, 1 e 3 diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu qual sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes, e se vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Teve um momento, né, que um doutor da lei, ele fez essa prova com Jesus para saber que Deus, Jesus estava promovendo, se era um Deus estranho ou se ele estava promovendo a si mesmo, né? Porque olha só, irmãos, é o dever de cada um de nós provar estas coisas, examinar estas coisas. E se nós não examinamos o que nós vemos e ouvimos pela palavra de Deus, nós estamos falhando, porque é nosso dever examinar as Escrituras. Então,
quando ele fez essa prova com Jesus, né? Os rabinos precisavam fazer essa prova com Jesus para saber que Deus ele estava promovendo, qual era o Deus que ele estava falando, né? Ou se ele estava querendo promover a si mesmo. E aqui nós observamos em Marcos, capítulo 12, 28 e 29, um versículo que diz assim também: e aproximou-se dele um dos escribas e os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus levou para onde? Jesus direcionou para onde? Para a palavra, para as escrituras. E ele cita as escrituras, mostrando para aquele doutor da lei, para aquele rabino, que ele tinha um Deus. E tudo que ele estava fazendo aqui era para promover este Deus, e não promover outro Deus, ao único Deus do céu, ao único Deus verdadeiro. Eu já falei isso aqui para os irmãos, que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não esteve aqui para dar a conhecer a si mesmo. Ele esteve aqui para revelar Deus para nós. Nenhuma pessoa pode conhecer Deus se não for por meio de Jesus. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o Senhor Jesus, quando ele está conversando com aquela samaritana, ele diz: olha, Deus é Espírito. Deus, ele é Espírito, infinito e visível, que enche céus e terra, né? Então olha só, Miqueias, capítulo de número 5 e versículo de número 2 e 4 diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Então aqui Miqueias está dizendo que o Messias teria uma existência anterior a qualquer coisa, a tudo, porque tudo que Deus criou foi por meio do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele fez foi por meio desse Filho. Deus é o Criador? Sim. Mas tudo que ele criou, tudo que ele fez foi por meio desse Filho. E o profeta desta era, ele nos ensina que Jesus, ele não é Deus. E ele também nos diz que Jesus é Deus. Bom, Nonato, agora você confundiu minha cabeça. Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Jesus é Deus porque a plenitude de Deus habita em Jesus. Por isto que ele é Deus. Porque tudo que é Deus está em Jesus Cristo, no ungido, no Filho de Deus. Por isso que ele é Deus. Ele é Deus em manifestação. E eu estava me meditando hoje em algo, que o irmão fez uma pergunta para mim hoje, e eu fiquei assim, no momento, eu respondi a pergunta, mas aí depois eu fui para um determinado lugar
E quando eu estou ali meditando nesta pergunta, ele me fez uma pergunta sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu disse assim, aquela árvore era uma pessoa. Porque ali tinha duas árvores. A árvore da vida era Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. Agora, Satanás é um espírito, né, irmãos? Nós sabemos. Mas aquela árvore ali que era bela, bonita, era Satanás em manifestação por meio da serpente. Porque aquele animal que ele não rastejava, que ele passou a rastejar depois da maldição, aquele animal ele era belo, ereto, ficava entre o homem e o chimpanzé, bem próximo do homem, conversava, conhecia até de princípio de vida, ele sabia como uma vida se iniciava. Aquele animal que era um animal puro, era puro, mas Satanás vai usar aquelas características, e ali é Satanás em manifestação, para levar Eva à queda, para Satanás introduzir a sua semente. A única forma dele se injetar na humanidade era através daquele animal ali, trazendo uma semente sua. E eu até falando com um irmão, e eu disse assim, irmão, o burro é um animal que não foi criado por Deus. Ele não faz parte da criação original. Vocês sabiam disso? O burro não faz parte da criação original. O burro é o resultado de duas espécies. De um cavalo com uma jumenta, né? Não é isso, irmão Moisés? Você entende animal? É de um cavalo e uma jumenta, ou de um jumento com uma égua, não é isso? Aí dá essa espécie, mas essa espécie não foi uma espécie que Deus criou. Aquilo é uma terceira espécie, é um produto, né? É um produto que não é original, é tão tal que o burro não tem semente para gerar um outro burro. Você sabia disso? Ele não tem semente para gerar um outro burro. Aí eu disse para o irmão, eu disse, irmão, aquela árvore ali que era Satanás, e isto está lá em Ezequiel, capítulo 28 e capítulo 31, você pode ler lá, você vai ver que aquela árvore era bela, bonita. As outras árvores tiveram inveja dela. E árvore na Bíblia aponta para a pessoa, é uma figura de pessoa. Aí a Bíblia vem, você pode pegar lá o Salmo primeiro e diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não é isso? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Aí você vai ver o profeta João Batista, quando aqueles fariseus foram ter com ele, dizia, eis que está posto o machado sobre a raiz de toda árvore que não dá bom fruto. Ele está falando com quem? De pessoas. Então aquela árvore era uma pessoa, uma espécie, e que Satanás vai usar, e ali é Satanás em manifestação. Por isso que Caim é filho do maligno. Vocês entenderam, irmão? Porque aquilo ali, Satanás entrou naquele animal, naquela serpente, que era parecidíssimo com o homem, bem próximo do homem, até mais bonito, ombros largo, alto. Eu imagino é o tipo dos homens hoje, que vão para academia, que quer ficar com os ombrão, né, irmão? Bombadão, né? Desse tipo, né? Mais ou menos, né? Aquele animal lá tinha o profeta desta era disse que tinha 3 metros de altura. Vocês entenderam? E ali aquele animal vai enganar Eva, e Eva vai aceitar a proposta, e Eva vai ser o quê? Vai ser desvirginada por aquele animal,
E aquele animal, por meio daquele animal, vai ser gerada uma vida chamada Caim, que é filho do maligno. Eu faço que meu irmão falou pro irmão Fred, disse assim: rapaz, esse irmão que está pregando aí sobre o fruto, esse fruto aí, rapaz, esse irmão ele está torcendo a Bíblia, né? Aí ele diz, aí o irmão Fred vai dizer assim para ele: rapaz, mas me diz, o que era o fruto? Aí ele diz: o fruto era o fruto, né? Era o fruto, rapaz, era o fruto. E ficou querendo quase até dar-lhe no irmão, porque o irmão creu na mensagem, está alegre, feliz, está vindo de São Luís para Morros, irmãos. Será se ele ia vir à toa, por um acaso? Será se ele viria de lá para assistir um culto em uma denominação? Ele não viria, eu tenho certeza que não viria. Mas ele vem aqui para ouvir a palavra, receber a palavra, ser ajudado pela palavra de Deus. Então, quando a gente conhece a verdade muda, transforma nossas vidas. Então, Jesus é Deus em manifestação. Porque você não pode ver Deus separado de Jesus. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, você vai ver que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Agora eu fico pensando, irmão Moisés, é que Satanás, os demônios, usam as pessoas, quando ele se manifesta em alguém, leva a pessoa, quando é na macumba, né, lá nos terreiros, come galinha crua, come crânio vai até para o cemitério, nós já vi dizer que vão até para o cemitério lá comer carne, vísceras de pessoas mortas, né? E ali tudo é Satanás naquela pessoa, o espírito imundo daquela pessoa, em manifestação para prejudicar os outros, né? Para matar, para destruir. Não é isso? Mas as pessoas, elas não conseguem crer em o Espírito Eterno, o Espírito Santo, o Deus que é Espírito, em uma pessoa, em manifestação. E tudo que Jesus estava fazendo aqui, não era ele fazendo. Ele disse: não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. O Pai veio habitar no Filho lá no Jordão, quando ele foi batizado. O Espírito Santo vem em plenitude ali, quando ele sai da água. É Deus, Emanuel, Deus conosco, né? E ali é Deus entre os homens, andando entre os homens, conversando com os homens, comendo com os homens. Aí tinha hora que os discípulos ficavam até um pouco confusos, porque tinha hora que era Jesus falando e Deus falando, né? Aí os unicistas dizem assim, que era a natureza humana falando e a natureza divina falando, né? E o profeta desta era disse que Jesus, ele era uma casa com 3 cômodos. 3 cômodos, né, irmãos? Corpo, alma e espírito. Como nós. Corpo, alma e espírito. Só que o Logos que sai de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, lá antes de haver qualquer coisa, ele vai atuar lá no passado, lá atrás. Deus vai usar aquele mesmo Filho, porque toda a Bíblia, Cristo é o mistério de Deus revelado. Tudo ali é Cristo. A Bíblia toda está falando de Cristo. Cristo. Deus em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas as pessoas deixam passar isto por alto. Colossenses 2:9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós precisamos desse Espírito, do Espírito da vida que estava em Jesus, que é o Espírito Santo, em nós também, para que a gente possa servir a Ele de uma forma que agrade a Ele. Porque nenhum de nós aqui conseguirá servir a Deus corretamente se o Espírito Santo não estiver
em nossa vida. Amém? Então olha só, seguindo em frente, então ele teve uma existência anterior a tudo, né? Miguel está dizendo isto aqui. Ele diz: e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade, e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. Então o Messias que viria teria um Deus. A Bíblia não está dizendo que ele era o próprio Deus, que ele teria um Deus. E esse Deus é o seu Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras estão tão cheias destas coisas. Aí as pessoas vêm e dizem: não, o Filho era Deus porque ele era coigual. Ele era eterno como o Pai. Eterno é aquele que não teve princípio e não tem fim. Jesus, o Filho de Deus, ele teve um princípio. O profeta diz isto. A única diferença entre Deus e o Filho é que os filhos têm princípio. Porque teve um momento que Deus estava só. Elohim, o autoexistente, estava só lá na eternidade. Tudo aquilo era Deus. E quando aquela parte que sai de Deus, que começa a se desenvolver, que aparece como um halo de luz em forma de um corpo, aquilo é chamado pelos teólogos de ungido, né? Ungido ou a unção. Aquele é o Logos que sai de Deus, é o Filho de Deus. E Deus vai usar aquele Logos, aquele Filho, ele vai usar para criar as coisas, para trazer as coisas à existência. Então ele é o autor da criação. Ele estava na criação. Ele foi o agente da criação. Ele estava lá com Deus. Vocês entendem, irmãos? Vocês estão entendendo? Então olha só, Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, nessa tradução aqui, porque em outras traduções diz, não está assim desta forma. Porque aqui o que o profeta está dizendo? Que esse filho levaria todos estes adjetivos de Deus. De Deus forte, né? Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos esses adjetivos. Esse nome levaria todos estes adjetivos. Todos estes adjetivos. Aleluia. Glória a Deus. Aqui também, né? Em João, no capítulo de número 17, versículo 11 e 12 diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-o em teu nome que me destes. Agora essa palavra Jesus significa Javé salvação, ou Jeová é salvação. O nome Jesus é a versão em português do grego, né? Jesus, que
que é uma adaptação do aramaico Yeshua, que por sua vez é a forma contraída do nome Yeshua. Então o nome Jesus era também o nome de Deus. Por quê? De Deus, portanto, é o seu Deus e Pai, que é o verdadeiro Deus, forte e o Pai da eternidade. Então olha só, esse texto aqui mostra que o mesmo nome do Pai é o nome do Filho. Jesus está dizendo isto aqui quando ele faz a oração pelos discípulos no capítulo 17. Ele diz: Pai, guarda-os em teu nome que me destes. Jesus estava aqui, quando ele esteve aqui, qual foi o nome que ele manifestou aqui, irmãos? Qual foi o nome que ele manifestou? Não foi Senhor Jesus Cristo? Não foi Jesus Cristo? Não foi? Esse foi o nome que ele manifestou aqui. Então, se o Pai deu esse nome a ele, como diz aqui o texto, que diz, teu nome, ele diz, eu guardei-os em teu nome, Pai, em teu nome que me destes. E eu até falei isso aqui um culto atrás, não sei se os irmãos lembram. Você sabia que é muito comum o primeiro filho sempre levar o nome do pai? Não é verdade? É? Muitas vezes, né? Os pais pegam o seu nome e colocam no filho mais no seu primogênito. Então Jesus, ele veio no nome de seu pai. No nome que ele apresentou aqui, o nome que ele manifestou aqui, foi o nome Jesus Cristo. Então, se o nome do Filho é Jesus Cristo, o nome do Pai é Jesus Cristo. É Jesus em Jesus. É Jesus em Jesus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Isaías 7,14 diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. E olha só, irmãos, Emanuel significa Deus conosco. Veja que novamente as escrituras não dizem que o filho seria Deus nascendo, mas que Deus mesmo se manifestaria ao mundo por meio de seu filho, dando o seu próprio nome e fazendo do seu corpo uma pequena criação de si mesmo. Viu? Então Jesus era Deus em criação, porque aquele corpo que ele formou, isso a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 5, diz: oferta e sacrifício não quiseste, mas corpo me preparastes. Era necessário, irmãos, que Deus gerasse um corpo para o seu filho habitar. Sabe? Porque a teofania, né, o Logos, ele se encarnou naquele corpo. E 30 anos mais tarde, o Pai também vai compartilhar aquele mesmo corpo. Nós, para chegar na teofania, no corpo espiritual, nós tivemos que vir a existência, né? Nascemos de um desejo do nosso pai e da nossa mãe. E aí aqui, nós temos que ser gerados pela palavra para chegar naquele corpo que está preparado para nós.
naquele templo lá que está preparado para nós. Porque esse templo aqui, ele vai ser desfeito, ele vai se desfazer. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele vai ser desfeito. E quando ele parar de funcionar, quando ele morrer, porque esse corpo aqui, esse corpo exterior, irmão, ele vai se corromper pela doença, pela velhice. Vai ter um momento que ele não vai resistir. E aí nós vamos habitar onde? Nós temos que ter outro tabernáculo para habitar. E o apóstolo Paulo falou isto. Quando essa casa terrestre se desfizer, nós temos uma outra preparada para nós habitar. Só que com Jesus, ele veio até a orfania do filho, veio direto e se encarnou. E por isso que ele lembrava das coisas lá atrás. Por isso que ele dizia: Pai, lembra da glória que eu tinha antes contigo? Ele lembrava, ele tinha lembrança de tudo lá. Vocês entenderam, irmãos? Ele tinha lembrança. Ele sabia a sua origem e ele sabia o seu destino, para onde ele ia. Ele disse: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. E eu vejo tanta gente hoje servindo a Deus, mas elas não sabem nem sua origem e nem para onde elas vão. Você sabia disso? Muita gente. Se você perguntar para alguém: você veio de onde? Ela vai dizer: eu vim da minha mãe. Ou eu vim, não sei te responder isso. Eu vim de Deus. Porque um dia eu estava na mente de Deus como um atributo. Cada um de vocês aqui estavam na mente de Deus como atributos. E um dia vocês iriam se manifestar aqui, em carne. E iriam ouvir esta mensagem, esta palavra. Vocês iriam crer, iriam receber esta palavra. E iriam viver por meio dela. Porque vocês têm semente em vocês, tem a vida de Deus em vocês, e vocês vão sair daqui desse tabernáculo para um lugar melhor, em um tabernáculo melhor, onde ali ele não vai descansar, não vai sentir fome, não vai adoecer, não vai sentir tristeza, não vai sentir angústia, não vai sentir nada dessas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, aquele corpo que foi preparado, porque Jesus precisava nascer de uma virgem, e ele precisa ter um nascimento virginal, justamente para, irmãos, para contornar a maldição do pecado. Tinha que ser um nascido de mulher para poder redimir as pessoas. Para que a gente pudesse ser redimido, ele teve que nascer. Deus, o Pai, o Espírito Eterno, pegou as células sanguíneas, os óvulos, fecundou, colocou no útero de Maria, e ali gerou um corpo. E aquele corpo, o Filho de Deus, é o Filho de Deus ali nascendo, é Deus nascendo, vamos que dizer assim, nascendo por representação. Deus morreu? Morreu como? Deus não morre, mas em Jesus Cristo, no Filho, ele morreu por representação, sofreu. Você entendeu, irmãos? Por representação. Deus morreu por representação, porque Deus não pode morrer, porque Deus é eterno. Quem estava morrendo ali era o Filho, mas você podia dizer que era Deus morrendo ali. Você podia dizer que era Deus sofrendo ali. E a Bíblia diz que não foi o sangue judeu, não foi o sangue gentil. O profeta desta era diz: não foi nem o sangue judeu, nem o sangue gentil que nos resgatou. Foi o sangue do próprio Deus. O sangue de Jesus era o sangue de Deus. Você entende, irmãos? Então,
contornar a maldição do pecado. Porque Satanás se injetou na humanidade. Através daquela serpente ele conseguiu. E agora, irmãos, nós precisamos de um redentor, de um justo, um santo, nascido de mulher, mas não vindo por um desejo sexual. Ele vai nascer para expiar os nossos pecados, para pagar a dívida do pecado que era tão grande. É por isso que as pessoas, irmão, as pessoas hoje elas estão tão longe de entender estas coisas, porque para elas entenderem só se Deus colocarem, revelarem isto a elas. As pessoas vão para a igreja, vão lá, bate uma palminha, né? Sente uma sensaçãozinha, dão glória a Deus, oh aleluia, e vai para casa. Aí não passam uns 3 dias, 2 dias, não sei como é que tem acontecido por aí. Aí volta de novo a mesma coisa. Mas elas não entendem, não recebem aquilo que é necessário para que elas possam ser geradas pela palavra. Porque você só pode entrar no céu se você nascer de novo, se você for gerado de novo pela palavra. Porque nós viemos de um desejo, e esse corpo aqui não pode, carne e sangue não herda o reino dos céus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ele veio para nos redimir dessa maldição, eliminar tudo aquilo que porventura da serpente possa ter ainda em nós. E aí o que acontece? Nós precisamos morrer para poder viver. E nenhuma pessoa, para você nascer, você precisa morrer. Para eu viver, eu preciso morrer. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Você sabia que para você viver, todo dia tem que morrer uma coisa? Você sabia disso? Ou não sabia? Eu falei isso para quem foi para vocês. Foi, irmã Vitória? Eu falei para vocês no dia do batismo, não falei? Eu disse, irmãos, você sabia que para vocês, olha, vocês vão se batizar, mas para vocês serem, a partir de hoje, vocês vão receber o batismo. Mas o batismo tipifica o quê? Sepultamento de pecado, morte. Você precisa morrer. Você está sepultando ali o velho homem, para ressurgir em novidade de vida, para andar de acordo com a palavra, com as escrituras. Aí eu disse a eles, olha, para vocês viverem todo dia, algo tem que morrer. Para mim viver todo dia, algo tem que morrer. Um boi tem que morrer. Uma galinha tem que morrer. Um peixe tem que morrer. Vocês entendem, irmãos? Para a gente viver é necessário que a gente morra. Para a gente viver foi necessário Jesus morrer por nós, para que a gente vivesse. Era a única forma da gente viver. Era morrendo, mas as pessoas não querem morrer para as coisas, para os desejos, para as vontades. Não querem abrir mão de si mesmo. Não querem. E nós precisamos. Então olha só. Isaías 7,14, né? Que eu li, né? Agora eu queria citar aqui um parágrafo da mensagem do profeta, que diz assim: porque tinha que ser pastores. Ele havia começado uma nova criação. Ele está falando de Deus fazendo uma nova criação. O que era? Uma criação de si mesmo. Deus foi feito carne. Ele está dizendo que Deus em Jesus foi uma criação de si mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí olha só: feito carne, habitou entre nós. Isto é, a Bíblia diz, no princípio da criação de Deus, Deus foi criado em forma humana. Em Jesus Cristo, seu Filho, Deus habitou. Ele construiu seu tabernáculo de carne, de ossos, e viveu neste tabernáculo. Deus Emanuel, Deus Emanuel. Aí ele diz: Deus conosco, Ele mesmo construiu uma casa para viver nela, de modo que Ele pudesse refletir sua palavra.
aos seus súditos através disso. Você sabe o que Deus é quando você vê Cristo. Então olha só, quando Jesus nasceu, ele estava refletindo a palavra. A palavra, né? A palavra prometida que um dia viria para nós. Desde Gênesis, começam lá a promessa do Messias, da semente que viria. Da semente que viria. Então Jesus era um cumprimento desta palavra ali, naquele dia, naquela hora. E a mesma coisa nós estamos aqui hoje, irmãos. E a palavra tem se cumprido hoje. Está em cumprimento, a palavra está em cumprimento, Deus está em cumprimento. Porque até chegar o último instante, o último momento, até o ponto culminante das coisas, Deus está em cumprimento. A palavra em cumprimento, porque a palavra é Deus. Nós somos parte da palavra também. Quando nós vemos a existência, quando nós chegamos e ouvimos a mensagem e cremos, são uma palavra em cumprimento também. Aí aqui o seguinte, outro parágrafo da mensagem paradoxo, diz assim: Deus criou uma célula de sangue, que era seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Deus entrou e habitou ali dentro. E viveu e